Olá, eu me chamo Saul e hoje eu vou apresentar o meu TFCI, que foi orientado pelo professor Matheus Souza e que trata sobre projeto de sistemas de controle amostrado com taxa limitada. Esse tema é fundamental, tendo em vista que o desenvolvimento de novas tecnologias tem crescido de forma exponencial e os sistemas físicos têm ficado cada vez mais complexos. Assim, o ramo do controle de sistemas dinâmicos é uma questão fundamental em engenharia. Nesse trabalho, vamos estudar os sistemas com restrições na taxa de transmissão de dados em alguns dos ramos. Essa classe de sistemas dinâmicos são chamados de sistemas amostrados e está tipicamente envolvida em projetos de sistemas de controle por meio de redes e de sistemas de controle digital. Aqui temos uma descrição mais específica do problema que será abordado, seja esse sistema dinâmico LTI S de U em Y, descrito pelas equações de estado. Mas, como estamos trabalhando com sistemas amostrados, temos uma restrição, que é tal maior que zero, que está limitando o tipo de sinal de entrada permitida. Isso significa que as entradas S de t permanecem constantes em intervalos de tempo discretos, no intervalo tk, tk mais 1. Como podemos ver, esse conjunto modela sinais de entrada que só mudam em instantes específicos, representando o comportamento típico de sistemas amostrados. A partir disso, precisamos determinar como essa sequência de instantes de amostragem vai ser gerada. E, tipicamente, uma estratégia de amostragem pode ser implementada de 4 formas. Nesse trabalho, estamos mais preocupados em lidar com a amostragem acionada por evento, que é um caso de amostragem aperiódica reativa. A política de amostragem utilizada nesse trabalho, como mencionado, será a amostragem acionada por evento, em que o controlador aciona a amostragem sempre que um evento ocorrer, com base em uma função detectora de evento, φ, e definimos o próximo instante de amostragem como tk mais 1, da forma que se segue. Adiantando um pouco, o nosso objetivo principal nesse trabalho será projetar uma lei de controle da seguinte forma: U de t igual a kx de tk, para todo t pertencente a tk, tk mais 1, com k pertencente aos naturais, com política de amostragem acionada por evento, sujeita a uma restrição do tipo, e essa lei de controle deve ser implementada de forma a minimizar algum critério de desempenho, como, por exemplo, a norma L2 da saída controlada. Agora, é importante falarmos um pouco sobre os fundamentos do nosso trabalho. Bom, o objetivo principal será estabilizar o sistema linear invariante no tempo, por meio de uma realimentação de estágio com a amostragem da forma U de t igual a kx de xp, tk, para todo t pertencente a tk, tk mais 1, para k pertencente aos naturais. Além de assegurar a estabilidade do sistema S, desejamos projetar U de forma a otimizar o custo quadrático, que pode ser visto como a energia da saída. E, para um caso particular em que C transposto D é igual a zero, esse custo se torna o seguinte. E analisando essa expressão, podemos dividi-la em duas partes. A energia do estado, que é a integral de 0 a infinito x de p transposto C transposto C x de p, e a energia do controle, que é a parcela restante, integral de 0 a infinito, U transposto D transposto du. Os objetivos. Com isso em mente, um dos nossos objetivos será desenvolver o controle ótimo, ou seja, encontrar um ganho K de realimentação de estado que minimize JU. Em seguida, partiremos para o caso de projeto conjunto do ganho de realimentação e da lei de amostragem. Agora, falando um pouco sobre a amostragem periódica. Iremos assumir que o intervalo de tempo entre duas amostras consecutivas é constante, e dessa forma, utilizamos a abordagem de sistemas híbridos para modelar o sistema em malha fechada. Esse é o nosso sistema, onde A, K e C são matrizes aumentadas definidas da seguinte forma. A amostragem aperiódica. Nesse caso, o intervalo de tempo entre amostras é irregular, o que é interessante em situações onde o comportamento do sinal é imprevisível, ou então quando é preciso fazer um uso otimizado dos recursos disponíveis, como memória e energia. Dessa forma, os sensores e atuadores da planta podem ser acionados somente quando necessários, em vez de serem acionados de forma periódica. E para evitar o problema de chattering, que é um fenômeno indesejado em sistemas de controle, que ocorre quando os tempos entre saltos são muito pequenos e o sistema é amostrado em uma taxa muito superior em relação à taxa de amostragem. Para evitar isso, foi feita a restrição de tempo de permanência mínimo. Ainda sobre a amostragem aperiódica, existem diversas formas de se trabalhar com ela, e uma dessas é a amostragem definida por evento. O controle assinado por evento consiste em dois elementos: um controlador em malha fechada, que calcula a entrada de controle, e um dispositivo de acionamento, que determina quando a entrada de controle deve ser atualizada.
Logo, quando a planta detectar que um evento aconteceu, será feita uma amostragem. A partir disso, definimos os instantes de amostragem, com T0 igual a 0 recursivamente, para Tk mais 1, em que φ é a função detectora de eventos definida como. Agora, sistemas com saltos são sistemas definidos da seguinte forma. E nesse sistema, temos que sigma é a função de chaveamento, que possui a seguinte forma. Sigma de t igual a sigma de tk igual a sigma de k, que seleciona a cada tempo de chaveamento tk o subsistema ativo. Por último, temos o custo de salto, que foi necessário para evitar que o evento determinado forneça uma amostragem praticamente periódica, com um ΔK muito próximo de tal. Com isso em mente, alteramos a função detectora de eventos, sendo G uma matriz que define esses custos que vem de uma saída adicional. E dessa forma, reescrevemos o custo associado com a adição dos custos de salto. Finalmente, vamos apresentar os principais resultados que são a base para o projeto de controladores amostrados acionados por evento neste trabalho. É importante comentar que temos vários teoremas que falam sobre a estabilidade dos nossos sistemas. Como é uma lista muito exaustiva, as suas provas não estão mostradas aqui nesses slides, mas todas elas podem ser encontradas no relatório final desse TFC. O primeiro teorema fala que H é globalmente assintoticamente estável se e somente se existir um P maior que zero, tal que é satisfeito a seguinte relação. O segundo teorema diz que H é globalmente assintoticamente estável para ΔK igual a H maior que zero, tal que o nosso custo é dado por um limitante μ, se e somente se existir um P maior que zero, tal que a seguinte relação é satisfeita e a nossa função de Lyapunov também é restrita por μ. Com esses dois teoremas provados, podemos avaliar a estabilidade e o desempenho do sistema híbrido com matrizes A, C e K dadas para um período de saltos H também dado. Isso nos permite avaliar o desempenho do sistema S com realimentação amostrada periódica definida por um ganho K pré-projetado. Esse lema foi muito importante para o desenvolvimento dos teoremas que se seguem. Esse teorema considera o sistema linear com saltos, e ele nos diz que, dadas essas condições, o sistema será exponencialmente estável com custo garantido J menor que μ para a função φ definida pelas matrizes K transposto, psi de 0K e psi de tal. Esse segundo teorema, também para sistemas com saltos, nos garante que S é uniformemente exponencialmente estável e que J sigma é menor que μ se uma das seguintes condições for verdadeiras. Essa é a primeira condição e essa é a segunda condição. Dessa forma, as matrizes de estabilidade de chaveamento serão x de 0 e x de tal. O último teorema, também para sistema com salto, nos garante que S será uniformemente exponencialmente estável e que Jx é menor que μ se existirem x, lambda e gama, tais que essas condições são satisfeitas. A partir disso, as matrizes de comutação dependentes do tempo que estabilizam o sistema serão x de delta, k, x de delta e x de delta. Finalmente, temos os nossos exemplos ilustrativos. Para a parte de sistemas dinâmicos com saltos, consideramos o sistema híbrido H com as seguintes matrizes. Primeiramente, é preciso garantir a estabilidade do sistema H, e para isso usamos um método de otimização convexa. O critério de estabilidade é aquele definido pelo segundo teorema. Além disso, P é uma precisão definida e I é a matriz identidade. A função objetiva a ser minimizada é psi de 0 transposto, K transposto, PK psi de 0 transposto, sujeita a restrições de P ser semi-definida positiva e satisfazer a condição de estabilidade. Os parâmetros de simulação utilizados foram um período de tempo final TF 30 segundos, um passo de simulação de 0.01 e uma condição inicial do sistema é psi de 0 igual a matriz linha 1 transposto. Primeiramente, otimizamos o problema proposto e encontramos a seguinte matriz de Lyapunov. Com esse valor dessa matriz, calculamos o valor ótimo da função objetivo, que indica a energia inicial do sistema associado ao estado psi de 0. Esse valor foi de 6.9. Nesse gráfico, podemos ver que temos uma resposta temporal típica de um sistema dinâmico estável, com oscilações amortecidas. Como o valor da energia inicial do sistema foi otimizado, temos uma amplitude inicial alta, que diminui com saltos, à medida que o tempo avança, se aproximando de zero e se estabilizando no seu ponto de equilíbrio. Por último, calculamos o valor da energia da saída do sistema
e o valor obtido foi de J2 igual a 5,7. Agora, os resultados para os controladores acionados por evento com taxa limitada. As matrizes que definem o sistema são... E com isso, seguindo o terceiro teorema e utilizando um tau igual a 0,1, lambda igual a 10, conseguimos determinar um custo para o nosso sistema, J menor que 7,7. Ao simular o sistema, utilizando as matrizes obtidas, o custo calculado foi menor, um J igual a 6,65. Por último, utilizamos os resultados do quinto teorema, que mostra um sistema dinâmico que muda entre diferentes modos de operação em momentos específicos, caracterizado por impulsos, e a partir desse obtivemos um valor para J que foi de J menor que 7,7. Concluindo, nesse trabalho foram estudadas condições para estabilidade e controle acionado por evento de sistemas lineares com saltos. Os exemplos numéricos simulados serviram para demonstrar como o controlador obteve êxito em melhorar a estimativa para o desempenho do sistema. É isso, muito obrigado pela atenção de todos.